Freud hoje ainda faz sentido? A psicanálise, né? Bom, estava tendo um burburinho nas redes sobre a psicanálise é ciência ou não, é válido ou não. Bom, gostaria de conversar um pouco sobre e argumentar que sim, né? E vou colocar meus pontos aqui. Primeiro que é inegável a influência do Freud na cultura, né? Noções como inconsciente, ego, superego, complexo de Édipo, mommy issues, daddy issues. Mesmo quem nunca leu Freud tem noção desse tipo de coisa. Bom, aí você poderia argumentar, olha, mas não é porque ele é influente que ele é relevante ainda hoje. Tá bom. Eu considero Freud um autor incontornável para as ciências humanas, assim como Darwin é para a biologia, como Marx para as ciências sociais e econômicas, Newton para a física e por aí vai, né? É aquele autor que, se você se debruçar sobre tal tema, como psicologia, você vai encontrar ele. Ele é um dos pilares ali, né? Você não faz uma universidade e não encontra Freud, né? Você não estuda física e não encontra Newton. É o básico, né? É o mais e menos da matemática. Você consegue chegar em outras equações, mas aquilo é o básico, é o fundamental, né? Nós encontramos Freud nas instituições de saúde, hospitais, centros de saúde mental. Também Freud está presente nos manuais de saúde mental, né? Tanto o DSM quanto o CID. Ali, até o terceiro DSM, né, 1970, era majoritariamente construído com base nas noções psicanalíticas de histeria, de neurose. E dali em diante entra uma lógica mais de mercado, né? A indústria farmacêutica tem uma grande influência nisso tudo. Mais diagnósticos, né? Assim, centenas são adicionados, o que é muito conveniente para você vender remédio, né? E você primeiro descobre o remédio, depois nomeia a doença, que é curioso, né? TDAH, enfim, entre outros. Ou seja, existe uma mudança entre algo mais direcionado a um consenso, a um cuidado, a uma cura, versus vender, né? Vender remédio, diagnosticar, tudo mais. Isso é notável, né? Você pode pegar e comparar os dois e, enfim, não é difícil chegar nessa conclusão, né? Ou seja, o tratamento ele passa mais a ser voltado para algo vertical, né? O médico sabe, ele diz ao paciente o que fazer, que remédio tomar, né? Se hoje nós vivemos numa epidemia de depressão, o prognóstico médico é: bom, depressão é falta de serotonina, você toma um remédio, você está curado. Correto? Errado, né? Isso não resolve o problema, todo mundo sabe, porque isso não é ir na raiz do problema. Isso é anestesiar, mas o dente ali vai continuar apodrecendo, mesmo você não sentindo aquela dor. E, né, geralmente a anestesia vai passando, você precisa de mais e mais e mais, e retirar é complicado. O desmame, né? E por isso o Freud é urgente, porque o Freud atuava na raiz do problema, né? A psicanálise, né? O que acontecia naquela época, 1890? Bom, uma epidemia de histeria, pode-se dizer, né? E isso tem a ver com o modo de vida da época, assim como uma epidemia de depressão agora tem a ver com um modo de vida, né? Esse trabalho excessivo, esse imperativo de ter que viver a vida ao máximo, né? Naquela época era quase que o contrário, né? Era uma série de repressões, de, enfim, não poder viver a vida. As mulheres mal podiam trabalhar, estudar, se relacionar sexualmente por prazer, né? A vida era casar, ter casa, ter filho, e é isso. E naquela época, o saber médico não estava dando conta da histeria, porque a histeria, ela não é de ordem orgânica, ela não é um mau funcionamento do corpo, ela é psicológica,
né? Então, você leva alguém que está com problema no braço, né, um histérico, o braço dele não funciona mais. Você pode examinar o órgão e ele vai estar intacto, organicamente. Por quê? Porque é de ordem psicológica. E o Freud conseguiu atuar nesse sentido. O que o Freud faz de revolucionário é colocar o sujeito como pivô do tratamento. É como algo horizontal, né? O saber médico e o saber do próprio paciente sobre si trabalham em conjunto para resolver o sintoma, né? Justamente por ser psicológico, só aquele sujeito pode saber dizer, pode saber desdar o nó, né? O inconsciente freudiano pode ser descrito como, o próprio Freud descreve, aquilo que não se sabe que sabe, né? Porque foi recalcado, porque foi reprimido, enfim. Isso é revolucionário e isso é necessário para os dias de hoje, porque remédio não vai curar a depressão, né? Atenua os sintomas, mas não cura. Você não sai dessa posição. Você não reinventa o sujeito, né? Ninguém adoece por uma conta de falta de serotonina. Uma depressão é por muito mais do que isso, né? Isso seria absurdo, enfim. E aí são vários pontos, né? Tanto essa epidemia de depressão tem a ver com o nosso modo de vida atual, essa cobrança, essa carga de trabalho, essa necessidade de viver a vida ao máximo leva à exaustão, necessariamente, leva à insatisfação, né? Uma vida sem significado, sem sentido. Tem a ver também com qual maneira é reconhecível, né, para eu poder sofrer, porque nós tendemos a sofrer mais de uma maneira em que o outro vai me reconhecer como válido. E a depressão está sendo validada hoje, né? As pessoas entendem quando alguém diz estar deprimido. Um parênteses, né? Um exemplo, quando a princesa Diana ficou anoréxica, teve, de certa forma, um surto de anorexia na Inglaterra, no mundo, porque era reconhecido como uma maneira válida de se sofrer, né? Não só isso, mas essa epidemia de depressão tem a ver com esses diagnósticos, porque existem agora dezenas de diagnósticos possíveis de depressão: comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, luto longo demais. Ou seja, qualquer um pode ser diagnosticado com depressão, portanto, qualquer um pode comprar remédio, né? Nem todo mundo tem depressão. Então, esse é um ponto. E a psicanálise pode atuar nesses três âmbitos, né? Tanto de reconhecer o sofrimento como válido, seja ele qual for, de questionar os diagnósticos, né? Antes de, enfim, trabalhar com um diagnóstico superficial e vazio, a gente pode ir na raiz daquele sintoma. Você não precisa necessariamente nomear, né? Você pode nomear através de uma narrativa, né? Que é o que se faz numa análise. E também de questionar, bom, mas que modo de vida você quer? Porque você não precisa corresponder a esse ideal de uma vida sempre feliz, uma vida trabalhando o máximo possível, ganhando o máximo dinheiro possível, se relacionando o máximo possível, periri, pororó, né? Daí, defendo eu, a urgência da psicanálise. Bom, não só isso, porque Freud hoje? Bom, por que não Freud hoje? Ele não deixa de ser atual. Seria besteira também só ler Freud, né? Ou só ler psicanálise. Inclusive, o próprio Freud sempre recomendou que se lesse de tudo, né? Literatura, filosofia e outras ciências, né? O próprio Freud começa como neurocientista, ele vai migrando para a psicologia propriamente dita, né? Bom, em 1895 ele escrevia um texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica, e ele vai se dando conta de que para se aprofundar nos estudos psicológicos é preciso abrir mão de certos pressupostos científicos, né? Não tem como essas duas coisas caminharem tão bem juntas. Para você se aprofundar, você precisa abrir mão desses cálculos, dessa coisa quantitativa versus qualitativa, né? Mais subjetiva, mais individual. Não é uma ciência reproduzível, por assim dizer, né? Nos ideais do Popper, por exemplo, isso não se coaduna.
o que não deixa de ser ciência, né? Ah, psicanálise é ciência, sim ou não? Sim e não. Sim, no sentido de que tem uma base epistemológica forte, tem evidências, você tem inúmeros artigos comprovando a eficácia de, assim como qualquer outra psicoterapia, e não no sentido dessa ciência positivista que precisa ser sempre de uma mesma forma, né? Não tem como, porque uma psicanálise é sempre singular, né? Ela é sempre... Cada novo caso que você atende é um novo caso. É uma nova pesquisa, uma nova ciência que precisa ser construída de maneira artesanal. Não... Então, nesse sentido, não. Agora, deixa de ter uma base sólida? Não, né, gente? Enfim. Eu vou deixar o vídeo do Dunker aqui falando sobre isso, porque ele vai falar disso muito melhor do que eu, né? Mas esse é um debate já superado há décadas, literalmente. Tá. O Freud tinha um estilo clínico muito próprio, que era o de pesquisar. Para ele, pesquisar e clinicar eram análogos. Tanto quando você teoriza, você acaba clinicando. Quando você está clinicando, isso é exercer uma pesquisa, né? A maneira dele, o estilo dele, era ir perguntando para as pessoas, né? A gente também chama de abrir o discurso, né? Bom, me diga o que aconteceu, como você se sentiu, tudo mais. A Talking Cure, como se chama, né? A cura pela fala, é inaugurada pelo Freud. Melhor ainda, é inaugurada pela Anna Oh, que foi uma paciente dele. Um dia ele estava lá dizendo tal, nessa lógica ainda, né, de saber médico, vertical e tal, e ela fala, deixa eu falar, posso falar? Aí ele, ok, escuta. Ou seja, olha que bonito isso, né? Pode-se dizer que a psicanálise foi inaugurada de maneira horizontal e por uma mulher, mas ele soube escutar e ele, enfim. Mas eu estava dizendo que pesquisar e clinicar são análogos para o Freud. E isso não acaba nunca. Psicanalizar, de certa forma, é pesquisar, é abrir para novas coisas. Para o Foucault, pesquisar é análogo ao problematizar, a colocar questões, que é o que a gente tem feito aqui, por exemplo, né? Quando eu estou perguntando, olha, mas por que tem essa mudança no DSM 3/4, né? Que lógica é essa da sociedade de agora versus adiante? Quais as consequências disso? Isso é clinicar também. Ou como diria Deleuze e Guattari, clinicar é análogo à crítica social, que é algo que o Freud faz ao longo dos textos, querendo ou não ele admitir, né? Porque textos como A Doença Nervosa e a Moral Sexual, a Psicologia das Massas, Mostrar na Cultura, são textos que está ali implícito a relação entre a sociedade e o sujeito, e o adoecer do sujeito, né? Talvez adoecer da sociedade também. Psicanalizar é urgente por isso. Olha, quando a gente está falando do mal-estar na contemporaneidade, o que leva a isso? Que modo de sociedade, que modo de sujeito, o que fazer disso? Tudo isso é pesquisar, é clinicar, é problematizar, né? É falar, e agora o que a gente faz? Versus a resposta que grande parte das neurociências, de outras abordagens psicológicas tem, que é, esse é o problema X, a gente vem com remédio Y, né? Não todas, né? Mas é algo, enfim. É possível ver um impacto freudiano nas neurociências ainda hoje, por exemplo. Freud era à frente de sua época em muitas coisas. Tem muita coisa aqui em Freud que ainda pode ser aproveitada, né? Atualizada, melhor ainda. Por exemplo, naquele texto que eu estava falando mais cedo, Projeto para uma Psicologia Científica, ele já hipotetizava que memórias são ativações repetitivas, e em 1970 se comprova, né, essa teoria. Ou os sonhos eram satisfações de desejos, realizações de desejos.
A gente tem trabalho como o do Siddhartha Ribeiro, um grande neurocientista brasileiro, com um livro maravilhoso, inclusive, Oráculo da Noite, em que ele olha essas questões, prova, né, o que acontece, por quê, qual a importância disso para uma qualidade de vida. Ou seja, o Freud, ele teve um tato, ele teve um trabalho ao longo de décadas que vai se mostrando sólido e que é o tipo de texto que quando a gente volta ele de novo e de novo, a gente entende de maneira diferente, a gente consegue aproveitar uma outra coisa, a gente consegue criticar também, acho importante isso, a gente consegue ir para além dele. Novamente, é um autor incontornável, muito rico, escreveu por muitas décadas, enfim. Bom, e por que a psicanálise e não outras terapias, outras abordagens? Bom, eu penso, por que não? Acho que as outras terapias são válidas também. É claro que se eu sou analista depois de estudar todos esses anos é porque eu entendo como a melhor, né, a que faz mais sentido para mim. Mas seria ingênuo, seria prepotente dizer que é a única. Não acho. Inclusive, acredito que qualquer terapeuta que se debruça sobre a experiência, sobre os estudos, vai descobrindo isso, né? O Freud inaugura a terapia através da fala, mas ele não é o último a fazer isso. Você tem autores como... E aí, de novo, olha como é influente o Freud, né? Na psicanálise. O Aaron Beck, o Seligman, o Bowlby, e ad eternum, assim, beberam da psicanálise. São autores e teorias que, se você for olhar, você não dificulta em achar raízes psicanalíticas nelas, né? E, no fim, não difere muito uma coisa da outra. O que a comportamental faz de maneira sistematizada, né, ao lidar com crenças, por exemplo, é o que a análise faz de maneira mais orgânica, né? Eu prefiro a orgânica, mas não necessariamente é a melhor, né? A clínica tem algo do estético, né? Algo da experiência, do sentir. Uma pessoa pode ser um péssimo teórico, uma abordagem, sei lá, constelação familiar duvidosa, e ainda assim ser um ótimo clínico, porque também é da ordem do saber quando dizer, sentir, né, melhor dizendo, o que falar, quando falar, porque, putz, essa pessoa deve estar mal por causa disso, né? Isso se desenvolve com a prática, com a experiência. Você tem ótimos teóricos que são péssimos clínicos e vice-versa, né? Uma coisa tende a caminhar com a outra, mas isso não é diretamente proporcional. São vários fatores que levam para uma boa terapêutica. Os estudos, obviamente, a experiência estética, né, a pessoa se debruçar sobre, e o vínculo entre terapeuta e terapeutizado. Talvez esse, inclusive, seja o maior fator, mas, bom, nós podemos nos debruçar sobre os três para trabalhar os três e se preocupar com uma boa clínica, né, uma boa maneira de terapeutizar. Eu acredito, de novo, né, dito tudo isso que eu falei, que a psicanálise é a melhor delas, porque ela engloba tudo isso, ela convoca tudo isso para o setting analítico, né? Você, numa sessão de análise, filosofa, você se questiona, você... Um bom analista, ele deve se manter atualizado, ele deve se manter à altura de sua época, como diria Lacan, né? Eu digo tanto no âmbito da crítica social quanto dos estudos, né? Tem muito psicanalista bom escrevendo coisa nova, neurocientistas e tudo mais. Um analista, ele precisa estar na cultura. Bom, acho que é isso que eu queria dizer sobre Freud, sobre a psicanálise, porque ele é Freud. Bom, por tudo isso, né, acho que seria uma besteira, porém, ficar preso apenas em Freud. Tem muita coisa boa para além dele.
Acho que tem muito que ser criticado em Freud e a gente tem muito a ganhar de fazer esses questionamentos para a cultura, para a psicanálise e para os sujeitos. Bom, se vocês quiserem deixar algum comentário, a gente continua essa conversa, mas acho que por hoje é isso. Um abraço.